Não existe poder na história de Naruto que o Kishimoto goste mais do que o Sharingan. Nunca existiu. Mangekyo Sharingan! Cara, até muito recentemente eu achava que todo mundo gostava bastante de todo o conceito do Sharingan, Mangekyo Sharingan e tal, né? Afinal de contas, pasmem, o design do Mangekyo Sharingan, todos é muito pica. Quando vocês eram crianças, vocês também ficavam buscando, tipo, no Google, todos os Mangekyo Sharingans e ficavam olhando aquelas imagens que tinha um monte de Sharingan que nem existia e achavam muito zica? Nossa, eu fazia muito isso. Mas apesar de nunca ter prestado muita atenção, cara, eu não percebi que nos últimos anos uma centena de vídeos começaram a surgir na internet falando a respeito de como o Sharingan nunca fez o menor sentido, de como ele foi muito mal escrito ou alguns outros detalhes sobre ele são uma forçação de barra muito grande por parte da história de Naruto. Muitas pessoas falando sobre esses vídeos falam um pouco sobre as regras que foram escritas pro universo de Naruto, como tal Sharingan acaba quebrando uma outra regra que já tinha sido feita e tal, mas eu acho que muitas pessoas não falam nem sobre o maior dos problemas do Sharingan, que é o criador da história não conseguindo esconder nem um pouquinho qual que era o poder favorito dele da obra. Vou explorar alguma coisa mais do clã Uzumaki, que, né, Naruto Uzumaki, o nome do protagonista, né, vou botar coisa nova pro Sharingan. Vou explorar o clã Hyuga, vou explorar os outros clãs que eu criei pra história, né, vou botar 50 upgrades no Sharingan, vou botar o Rinnegan como uma evolução do Sharingan, e por aí vai até perder a mão. Eu acho que é um tema bastante divertido falar sobre o Sharingan e a forma como ele foi mudando conforme a história foi rolando, né? Capítulo 10 da história nós estamos ali. Sharingan copia coisa, copia jutsu e você consegue enxergar os movimentos. Você avança 6 arcos pra frente, tome Megazord. Tome fogo preto que queima pra sempre. Tome Megazord, só que dessa vez ele voa e tem pernas e espada e tudo. Enfim, gente. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal por sinal e pegar um lanchinho aí pra comer, pra poder aproveitar o vídeo, beleza? Senta aí e vem comigo! Cara, eu ainda lembro da primeira vez que o Sharingan foi introduzido na história. Kakashi versus Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. Nessa época de Naruto, tanto o Sasuke quanto o Kakashi falavam um pouco a respeito do Sharingan e como ele era uma técnica herdada pelo clã Uchiha, muito poderosa, né? Dava habilidades descomunais pra quem possuísse o Sharingan, mas mesmo assim também era uma técnica muito custosa. Você podia observar movimentos com o Sharingan e copiar os movimentos das pessoas, decorando eles e utilizando como se você fosse literalmente uma gravadora. O que justamente por conta disso tornava o Kakashi, né, o famoso ninja do Sharingan, que copiou mais de 1000 jutsus. Desde os primórdios da história de Naruto clássico, o Sharingan era muito forte, cara. Isso tornava alguns personagens, como Sasuke, por exemplo, ou o Neji, que era do clã Hyuga e tinha o Byakugan, muito mais fortes em geral do que outros ninjas, né? Algumas pessoas falavam que eles tinham um dom natural, mas era muito mais fácil a gente só dizer que eles nasceram num clã que tinha bastante privilégios. Mas é claro que na época de Naruto clássico, as coisas tinham uma régua um pouco menor, né? A diferença entre os personagens não era necessariamente tão grande assim, já que apesar do Sharingan ser realmente uma arma bem diferenciada, ela não deixava você imortal ou invencível. Na verdade era bem o oposto. Sasuke logo no começo teve uma luta entre ele e o Naruto contra o Haku, que era aquele ninja que fazia os espelhos e tals, né, e ajudante do Zabuza. Tomaram uma surra. O Sharingan era bom, mas ele não resolvia tudo. Mais pra frente na história, o Sasuke tinha uma pequena luta contra o Rock Lee, onde de novo, ele conseguia ver os movimentos do Rock Lee, dar uma olhada em como ele se movia muito bem, só que o olho não desacelerava o tempo, ou sei lá, deixava o Sasuke mais rápido. Então, apesar de ver os movimentos do cara, ele não tinha porte físico suficiente pra se defender e tomou de novo uma surra. Sasuke mais pra frente luta com o Gaara também e novamente, ele não tem poder de fogo suficiente pra poder vencer ali. Sharingan era uma técnica interessante e tudo mais, né? Mas, de novo, ele não fazia tudo. A parte mais interessante a respeito de toda a história pra mim era justamente esse conceito de que o Sharingan, apesar de ser uma técnica muito interessante, muitos outros jutsus da história também eram muito diversificados e por conta disso todo mundo tinha meio que uma balança ali. O Sasuke não era indestrutível por ter o Sharingan. Você ainda conseguia acertar umas boas porradas nele, e se ele vacilasse, ele poderia perder uma luta. Isso é claro antes da gente chegar na etapa do Shippuden e o Sharingan começar a ter uns bons upgrades ao longo da história. Muitas pessoas falam bastante da etapa do Shippuden em si, jovens, porque é quando o carro começa a descarrilhar, o Kishimoto fica louco, maluco, e aí de repente todos os ninjas estão jogando bomba nuclear uns nos outros. Mas se a gente for voltar um pouco, eu acredito que já tem umas descarrilhadas desde a época do Naruto clássico em si, jovens. Tipo, vocês lembram daquela primeira lutinha que o Sasuke tem com o Rock Lee? Eu achava essa luta muito engraçada, cara, porque eram tipo uns 2 minutos de luta onde o Rock Lee sovava
matava o Sasuke de porrada, e o Sasuke não conseguia nem acompanhar como o Rock Lee tava se mexendo. Ele usa ali o Sharingan pra poder dizer que usou, e é isso. A gente vê o Rock Lee lutando depois, né? É um personagem que literalmente só sabia usar Taijutsu. E ele foi treinado pelo Gai Sensei, que é o capeta em pessoa quando se trata de Taijutsu. O maluco deu uma voadora no Madara e não matou ele porque o roteiro não quis. Esse é o nível do Gai Sensei que treinou o Rock Lee. O moleque com 10 anos de idade já conseguia usar ali os 8 portões, era forte como uma desgrama. O Lee era tão ridículo que ele lutava com uns pesos na perna. Cada um desses negócios tinha o peso de umas 2 geladeiras Brastemp cheias de comida. Quando ele tirou os pesos da luta contra o Gaara, ele praticamente saía voando. O moleque passou a vida dele inteira treinando fisicamente. Aí na próxima fase do exame Chunin, o Sasuke tem uma luta com o Gaara, que ele basicamente treinou ali por 1 mês, 2 meses e meio por aí, utilizando a referência que ele viu de como o Lee lutava. E aí avulsamente, tipo, na hora da luta contra o Lee, ele tinha praticamente as mesmas habilidades de velocidade do Lee. Claro, ele não sabia a técnica dos 8 portões porque ele não viu, mas ele conseguia se mexer praticamente do mesmo jeito. Eu me lembro que mesmo na época, vendo essa luta, me passa uma sensação de tipo, que o Kakashi conseguiu fazer o Sasuke treinar em 1 mês o que o Rock Lee treinou por, tipo, a vida dele inteira. Eu entendo a lógica do Sasuke conseguir ver como o Lee se mexia, mas copiar a velocidade dele? Ué, como diabos ele fez isso? Eu sei que em tese ele não tinha ficado tão rápido assim como o Lee, mas mesmo na época eu achei que, mano, dava uma viajada boa às vezes o Kishimoto, e ele já dava uma puxada de sardinha na época pro Sharingan. Mas quando a gente chega no Shippuden, meu Deus do céu. Naruto Shippuden é o momento da história de Naruto onde a gente chega no episódio 1 e temos ninjas lutando com ninjas. Você avança 6 arcos e temos gigantes que cospem bombas lutando contra outros gigantes que cospem bombas. Meteoro caindo, a desgrama toda acontecendo. O primeiro grande up de habilidades que nós tivemos do Sharingan que tinha sido mostrado já vinha ali desde o clássico, né? Que era o Mangekyo Sharingan. Que ainda assim, mesmo que fosse muito forte, né? O que foi apresentado pelo Itachi, pelo menos, era fácil de equilibrar a situação ali, porque esses poderes muito fortes que tinham sido apresentados pelo Kishimoto sempre vinham com um custo muito alto também. Então, apesar do Itachi ter um Mangekyo Sharingan, primeiro que pra você conseguir essa merda você tinha que matar seu melhor amigo no começo, né? Você só não conseguia do nada. Já não era um bagulho simples de você conseguir. As habilidades dele gastavam muito chakra. Então o Itachi usava o bagulho uma vez, ficou cansado, vai ter que ir embora pra poder fazer outra coisa. Não dava pra ele ficar lutando e sustentar uma luta com aquilo por muito tempo. Outros personagens foram apresentando habilidades interessantes do Mangekyo Sharingan, sendo que cada uma delas era uma habilidade meio que personalizada, né? Isso tornou, inclusive, o Sharingan muito popular na época, que é justamente essa época que eu falei pra vocês que as pessoas ficavam especulando como seria o Mangekyo Sharingan de tal pessoa, como seria a habilidade especial, né? Essa, inclusive, é a época em que o Kakashi pegou o Kamui, né? Que tinha o Mangekyo Sharingan do Obito e tal, que ele conseguia teleportar as coisas, praticamente como se ele fizesse um mini portal, como eu disse pra vocês, roubado, mas não indestrutível. As próximas coisas que foram aparecendo, como, por exemplo, o Amaterasu, foram ficando cada vez mais roubadas, mas o Kishimoto sabia ponderar ali a situação, né? Ele pensou em fazer os 3 grandes poderes do Sharingan baseados naquelas lendas do Amaterasu, Susanoo e tudo mais, e tudo foi combinando muito bem. Os Uchihas já usavam poder de fogo, a única diferença agora é que tinha um fogo preto que nunca apaga, mas não era necessariamente invencível. Se vocês forem lembrar lá do Naruto clássico, tem uma cena que o Itachi faz um Amaterasu pra fugir do Jiraiya. Aí o Jiraiya pega um pergaminho, escreve uns bagulho e sela o fogo preto. Então, desde o Naruto clássico já dava pra gente entender que, tipo, era forte, mas não era invencível. Então não dava pra você ficar ligando teu olho toda hora e usando Amaterasu em tudo que você visse. Pra mim, as coisas começam a beirar a loucura justamente nas últimas 4 atualizações que a gente teve no Sharingan. Susanoo, Izanagi, Izanami e aquela parada do Mangekyo Sharingan eterno. O Susanoo era uma brisa, só que ainda tava segurado. Quando o Susanoo foi introduzido pela primeira vez na luta do Sasuke contra Itachi, eu não acho que tem uma pessoa que não tenha pagado um pau absurdo pra aquilo. Mano, o Itachi com aquele esqueletão em cima, vermelho, pegando fogo. Nossa, o bagulho zica, meu Deus do céu. Aqueles que não utilizaram isso como capinha do Facebook na época, mano, não tinham coração nem alma. O Susanoo sempre foi muito maneiro. E eu realmente gostava muito da ideia de como o Kishimoto colocou aqui alguns custos que eram realmente muito altos, né? Tipo, o Sasuke adquire a parada do Susanoo e, mano, as primeiras vezes que o Sasuke usa isso, ele já tava praticamente ficando cego. O moleque usou o Susanoo 5 vezes, já tava com 16 graus de miopia, catarata no olho. O Susanoo mal se sustentava por minutos em uma luta e o Sasuke já não conseguia ficar usando direito, porque era uma técnica absurdamente forte. E eu realmente acredito, jovens, que nesse ponto, mesmo que o Kishimoto tenha evoluído, as coisas pareciam muito com o Naruto clássico aqui, sabe? Era tudo muito baseado na estratégia. Por exemplo, se você voltar pra Naruto clássico, Sasuke tinha o Chidori.
Shidori. Shidori era uma técnica forte? Era muito forte. Matava uma pessoa se pegasse? Matava. Só que o Sasuke só conseguia usar o Shidori 2 vezes por dia. Então se ele tá numa luta e ele usa o Shidori uma vez e erra, já deu muito ruim, porque ele já gastou metade do chakra dele e ele só vai conseguir usar mais uma vez. Enquanto que o Susanoo era a mesma coisa. Era uma técnica muito forte que conseguia salvar o Sasuke de uma situação ruim. Só que, se ele usasse aquela parada de forma completa, por uns 5 minutos, o Sharingan parava de funcionar. Ele perdia todas as habilidades que ele tinha e, além disso, ficava cego praticamente. Como eu já disse antes, isso ainda equilibrava as lutas. Mas aí acaba tudo. Porque veio o Mangekyo Sharingan Eterno, que tem um maravilhoso conceito de que, mano, você pegou o olho do seu irmão e implantou em você, e é isso. Agora você não tem mais a fraqueza de ficar cego com o tempo. Sasuke agora pode usar livremente o Susanoo dele do jeito que ele quiser, como ele quiser, porque sim, e é isso aí. E aí a gente chega no ponto onde o Susanoo também perde um pouco a linha, porque, gente, vamos combinar aqui, ok? Vamos falar aqui como adultos. O Susanoo incompleto do Sasuke era uma das coisas mais picas que ele já teve. Vocês lembram quando o Sasuke ele usava só metade do Susanoo ali, porque ele não queria ficar gastando chakra? Então ele pegava e usava só as costelinhas do Susanoo pra poder se defender. Ele faz isso quando ele vai lutar com o Raikage, se eu não me engano, quando ele luta com a Mizukage. É muito pica, que fica só as costelinhas e uma mãozinha do Susanoo ali. Aí ele vai e usa só o esqueleto do Susanoo com escudo e tal. Aquelas coisas pra economizar, porque o negócio era muito gastável. Aí não. Chega no Mangekyo Sharingan Eterno, Kishimoto não contente com um bagulho que já era um Susanoo forte, com escudo, espada, arco e flecha às vezes, não, vou botar mais coisa. Ele bota o Susanoo com pernas e asas, 15 vezes maior do que o Susanoo era antes. Por quê? Por que o Susanoo precisa de asas? Já era muito roubado sem asas. O Sharingan não era pra ser um olho que copia poderes, Kishimoto. Por que ele consegue fazer um avatar gigante agora que cospe fogo? O que tá acontecendo? Fora Izanagi e Izanami, que são literalmente o jeito mais fácil de você dizer que aqui o Kishimoto ele só não pensou direito, ele tinha que colocar alguma coisa que funcionasse ali na hora pro roteiro. Eu juro pra vocês, eu tive que rever alguns vídeos pra poder ver como é que o Izanagi e o Izanami funcionavam, porque eles foram usados poucas vezes em Naruto, só quando era necessário pro roteiro mesmo. Tipo o Izanami, que uma das únicas vezes que esse troço aqui apareceu foi exatamente quando o Itachi usou no Kabuto lá na Guerra Ninja, porque era conveniente ele usar um jutsu que, muito específico, né? O cara caía num loop infinito, que pra ele sair desse loop infinito ele tinha que cumprir uma listinha específica de coisas que a pessoa que lançou o jutsu preparou. Era só tipo um dos jutsus mais roubados do universo e que até agora ele só nunca tinha sido apresentado, ninguém nunca falou nada dele, e é isso. O Izanagi, ele já foi mais bem utilizado na história, né? Que era praticamente como se fosse um reset, é o botão de spawn do Minecraft. Você basicamente perdia um olho e ficava cego igual no Izanami, só que aqui você conseguia fazer isso praticamente voltando no tempo. O Danzo usa isso muitas vezes na luta contra o Sasuke, né? Ele vai lá, toma uma flechada no peito, morre, vum, volta no tempo e agora ele tá vivo, não aconteceu nada. Para personagens como Obito e Danzo, usar Izanagi era mais uma terça-feira, porque os personagens simplesmente podiam fazer isso várias vezes, já que eles tinham vários Sharingans. E aí, a gente tinha praticamente um personagem que podia ficar resetando uma luta quando ele perdia. A luta mais injusta da Terra, do universo de Naruto pra mim, aconteceu por causa disso, que era o Obito quando ele luta com a Konan, que ela faz uma das coisas mais picas da história. A Konan, quando ela vai lutar com o Tobi, né, que ele não tinha mostrado ainda que era o Obito, ela prepara 5 zilhões de papéis bomba escondidos, ela abre um oceano, ela faz o Moisés do universo de Naruto e abre um oceano de papel bomba pra poder matar o Obito. Ela prepara de antemão uma C4 nuclear pra jogar na cara do Obito. Fiquei me preparando por anos para matar você com isso. E o Obito sai do bagulho vivaço, usando a tática do desvio e te mato. É isso que é o Izanagi. A técnica do desvio e te mato. Não tem outro clã nesse anime que foi mais beneficiado de graça do que os Uchiha com Sharingan. O clã Uzumaki, em tese, parece que eles eram muito bons com selamentos, eles eram conhecidos por serem bem perigosos, porque tinham muito mais chakra que outros ninjas. E aí eles foram todos extintos antes da história começar, que o Kishimoto não tava afim de fazer nada com eles não, né? Vamos fazer mais coisa pro Sharingan. Clã Hyuga. Vocês lembram que quando os Hyuga apareceram, era pra eles serem tipo a antítese do clã Uchiha, tá ligado? Tinha muita gente que ficava pensando, mano, e se o Sasuke lutar com o Neji? Quem será que vence no bagulho de poder de olho e tal? Porque os Hyuga eram muito fortes, eles conseguiam paralisar os seus pontos de chakra te acertando, era uma técnica muito roubada. Compara com o Naruto Shippuden pra você ver. Vê se o Neji conseguiria acertar o Sasuke com a armadura gigante indestrutível dele, com o fogo preto que nunca para de queimar, e o Susanoo de asas dele, um poder de voltar no tempo caso ele fosse atingido. É Kishimoto. Às vezes, mano, menos é mais, né, meu patrão?